Então, dar continuidade hoje ao estudo de Daniel, com base em tudo que a gente já viu da escatologia de Jesus em Mateus 24 e 25. E vamos dar continuidade. Então, a gente começou em Daniel 7. E no nosso último encontro, a gente focou muito na parte central do capítulo 7 de Daniel. Lembrando que eu apresentei para vocês a estrutura literária que Daniel adotou na composição do livro dele e do capítulo dele. Então, só relembrando isso, tem algum som vazando para cá, Paulo? Não sei se é o seu, acho que é o seu mesmo. Então, lembrando dessa estrutura literária, né, uma estrutura, o nome dessa estrutura literária é uma estrutura quiástica ou um quiasmo literário. E eu mostrei para vocês uma imagem na aula passada, né, para a gente aprender e entender como é a estruturação do capítulo, mas uma ilustração bem bacana seria comparar essa estrutura literária com uma montanha. Então, você sobe, começa subindo de um lado da montanha, você chega no pico dessa montanha e daí você começa a descer para o outro lado da montanha. Então, Daniel, ele apresenta o assunto principal do livro dele, seria Daniel 7, que é esse pico da montanha. E o mais interessante ainda no livro de Daniel é que ele apresenta um quiasmo dentro do quiasmo, né? Então, o capítulo 7 em si, ele já é um quiasmo literário também. E aí, no capítulo 7, a gente também tem o pico do capítulo 7, sendo ali os versículos, principalmente de 9 a 14, mas principalmente 13 e 14, seria o pico, a mensagem central mesmo de Daniel. Né? Então, quero pegar desse ponto que a gente tinha conversado no nosso último encontro, e vou ler Daniel 7:13 novamente. Depois a gente vai ler mais versículos de Daniel 7. Então, fique com a sua Bíblia à disposição aí, ou no celular, onde você achar mais fácil para você acompanhar. Daniel 7:13 fala: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. Bom, eu quero gastar um pouco mais de tempo nesse versículo especificamente hoje. Então vamos orar e pedir que o Espírito Santo esteja com a gente e que ele abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e que ele abençoe o nosso entendimento com sabedoria do alto. Senhor, eu quero pedir que você esteja conosco nesse tempo de estudo, que o Senhor direcione esse momento e que o Senhor, de fato, ilumine o nosso entendimento, que ao abrirmos a sua palavra, Senhor, que a gente possa ter entendimento que vem do Senhor, sabedoria que vem do Senhor. Livra-nos, Senhor, de abrirmos a Bíblia como simplesmente um livro histórico, mas nos dê o temor necessário, Senhor, para a gente abrir a Bíblia e entender a Tua palavra, Senhor, e crendo que a Bíblia é a Tua palavra, Senhor, escrita e que fala conosco. Portanto, Senhor, eu te peço revelação da Tua palavra, eu te peço clareza e que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, no nome de Jesus. Muito bem. Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi alguém parecido com o Filho do Homem. Aí a gente já conversou sobre esse título, Filho do Homem, e a gente viu então que esse foi o título que Jesus escolheu para se referir a si mesmo, mais do que qualquer outro título que ele tenha usado e que esteja registrado na Bíblia. Né? Então a gente vê que só para vocês terem uma ideia, eu já falei isso, eu vou citar de novo. No Novo Testamento, a gente tem o Filho do Homem 78 vezes. A palavra Cristo ou Messias, 49 vezes ela aparece no Novo Testamento. A palavra Filho de Deus aparece 25 vezes no Novo Testamento.
e a palavra filho de Davi aparece 14 vezes no Novo Testamento. Agora, o mais incrível do que isso é a gente entender que Jesus, ele mesmo usou o título Filho do Homem 78 vezes. Ou seja, as 78 vezes que esse título aparece no Novo Testamento, ele foi usado por Jesus para falar de si mesmo. Título Cristo ou Messias, Jesus usou esse título apenas 11 vezes para falar de si mesmo. Filho de Deus, 5 vezes. E filho de Davi, só uma vez. Então, ele de fato queria evidenciar essa passagem de Daniel. E por que eu falo que ele queria evidenciar essa passagem? Eu também já expliquei para vocês que Daniel, não o livro inteiro, mas principalmente essa seção do livro, ela foi escrita em aramaico. Daniel não foi um livro originalmente escrito em hebraico, mas sim em aramaico, né? E esse título, Filho do Homem, ou esse termo, Filho do Homem, em aramaico, ele é um termo que significa, não, né? O termo no original, ele é Bar Enash, né? Então, Bar Enash, que é o título em aramaico, significa Filho do Homem. A palavra Bar Enash, ou Filho do Homem, em hebraico, seria Ben Adam, né? Ou Ben Adam. Lucas pode corrigir minha pronúncia depois, mas acho que é Ben Adam, que seria filho de Adão, né? O filho do homem. Só que a única vez que essa palavra aparece em aramaico na Bíblia, porque se a gente olhar o Antigo Testamento, por exemplo, a gente vai ver que em Ezequiel é chamado de filho do homem, mas ele é chamado de Ben Adam. Mas Daniel escreveu em aramaico Bar Enash. E quando Jesus usa eu sou o filho do homem, ele está se referindo a Bar Enash. Ele não está falando Ben Adam, eu não sou, ele não está falando eu sou Ben Adam, ele está falando eu sou o Bar Enash, de Daniel 7. Então isso é extremamente importante, porque se trata da forma como para um judeu ali no primeiro século, né, até mesmo os próprios discípulos de Jesus, o fato dele ter usado esse termo era uma referência direta a Daniel 7. E a gente percebe, por exemplo, que é por causa disso, esse foi, por exemplo, o estupim, vamos dizer assim, da condenação de Jesus, né? Por quê? Porque qualquer judeu ali naquele tempo, eles entendiam que esse Bar Enash era o filho do homem que Daniel viu, era esse ser divino que Daniel viu. Então Jesus, quando ele está respondendo às acusações, se eu não me engano, em Mateus 26, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para ler para vocês, mas quando ele está respondendo às acusações, os fariseus perguntam, né? Você é o Messias, né? Talvez no 27, Mateus 27, talvez. Minha assistente de sala não está aqui para ir procurando quando eu não anotei a referência. Mas depois eu acho para falar para vocês. Mas é aquela passagem que eles estão aqui. Achei. Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, sentou-se entre os serventuários para ver o fim. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas.
Mas afinal, compareceram duas afirmando, ele disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus ficou quieto. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, se tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus não fica mais quieto não, ele responde, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Ouvistes agora a blasfêmia. Então eles condenaram Jesus por ter blasfemado ou por ter dito que ele era Deus, que ele era aquele ser divino que Daniel viu descendo sobre as nuvens, né? Então isso é um ponto extremamente importante. Ezequiel, quando a gente vai em Ezequiel, capítulo 1, aliás, Ezequiel, não sei se vocês sabiam disso, mas Ezequiel 1, existe uma orientação rabínica de que ninguém, nem a pessoa mais sábia do mundo deveria estudar Ezequiel 1 sozinho. Não sei se vocês já ouviram isso. Tem uma história que dizem que 4 rabinos estavam estudando Ezequiel 1, que um se suicidou, o outro ficou louco, o outro apostatou, e nesse caso virou cristão, e o outro não lembro o que aconteceu com ele. E o outro foi o único que sobreviveu, vamos dizer assim. Mas Ezequiel 1 é aquela visão dos seres viventes, das rodas e do trono de Deus, etc. A gente vai voltar para ler esse texto todo, mas olha o que fala em Ezequiel 1:26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. De quem Ezequiel está falando? É do mesmo homem que Daniel está falando em Daniel 7. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em Isaías viu. O mesmo homem que Daniel viu em Daniel 7, o mesmo homem que Ezequiel viu em Daniel 1:26. Outro ponto extremamente importante desse versículo 13 é que, às vezes a gente não se atenta a isso, mas fala que o Filho do Homem vinha como? Sobre as nuvens. Vinha com as nuvens, certo? Isso também, para um judeu, e principalmente naquele tempo, né, um judeu que estuda as escrituras, qualquer judeu que você perguntar, ele sabe quem que vem com as nuvens. Jeová. Jeová vem com as nuvens. Então, por exemplo, Êxodo 34, versículo 5. Olha quem chegou aqui. A minha câmera tá travando de vez em quando. O áudio tá travando também ou tá bom? Tá bom? Então, Êxodo 34, 5 diz assim, tendo Jeová descido na nuvem, ali estava junto dele e proclamou o nome do Senhor. Então, o Senhor desceu
na nuvem, em Êxodo 34. Vamos ver Deuteronômio 33, 26. Esse texto é tremendo, Cântico de Moisés. Deuteronômio 33, versículo 26. Não há outro, ó amado, e algumas versões falam ó Jeshurun, que é o termo usado para Jerusalém mais tarde. Não há outro, ó Jerusalém, ó Jeshurun, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre as nuvens para a tua ajuda e com sua alteza sobre as nuvens. Jeová, não há outro como Jeová, que cavalga com as nuvens. Ou seja, o Filho do Homem que vem com as nuvens, ele é Jeová. Salmo 68. Esse texto também é incrível. Dá vontade de ler ele inteiro, mas vamos só nos versículos 4 e 5. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai aquele que cavalga sobre as nuvens. Jeová é o seu nome, exultai diante dele. Exultai diante daquele que cavalga sobre as nuvens. No versículo 32 desse mesmo salmo, reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, salmodiai a Jeová, aquele que em cima os céus da antiguidade, ou seja, aquele que cavalga sobre os céus, aquele que anda sobre os céus. Né? Salmo 104. Versículos 1 a 4. Bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevisto de glória e majestade, coberto de luz como um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro. Uau! Toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e teus ministros labaredas de fogo. Toma as nuvens por teu carro. A gente pode ver que em Ezequiel 1, quando a gente lê Ezequiel 1, a gente vai ver essa carruagem de Deus, né? E a gente vê isso também aqui em Daniel 7, no versículo 9, que o trono tinha rodas e as rodas eram de fogo ardente, ou seja, não é só um trono que você põe ali um trono parado, não, é um trono com rodas, é uma carruagem, né? E aqui em Salmo 104 fala que é uma carruagem que o Senhor transforma as nuvens no seu carro, né? E aí no versículo 13 de Daniel 7, quem que vem sobre as nuvens é o Filho do Homem. Então, quem é esse Filho do Homem, senão Jeová? Né? Vamos ler ainda Isaías 69, 1. Não vai faltar referência para vocês falarem sobre isso. Isaías 69. Desculpa, Isaías 69 não existe. Isaías 66, 1. Não 69, 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Então, o céu é o trono. Então, essa visão do trono de Deus, né? Quem que tem acesso
quem é esse que pode cavalgar nas nuvens? Se Deuteronômio 3, se Deuteronômio 33 deixa claro, Moisés deixa claro, só o Senhor, né? E existia naquela época a tradição diz, e também, se eu não me engano, tem algum texto que deixa isso também implícito, que algumas pessoas diziam que Baal andava sobre as nuvens, né? Que Baal cavalgava nas nuvens. E aí Deus quer deixar claro isso em Deuteronômio 33, né? Ele deixa isso muito claro. Não há outro, né? Não há outro que vem sobre as nuvens. Não há outro semelhante a Deus que cavalga sobre os céus. Então isso é por isso que eu falo que o versículo 13 é um dos versículos mais importantes de Daniel 7. Se não for o mais importante do livro de Daniel, né? Muito bem. Voltando em Daniel 7:9, eu queria só reafirmar essa referência para vocês, que fala que, primeiro que Daniel faz uma descrição basicamente humana, né, de Deus. E ele descreve a cabeça, o cabelo, e então ele faz uma descrição meio que humana de Deus também. E depois ele vê o Filho do Homem, né? Mas o interessante aqui é que ele fala que o seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Então vamos voltar em Ezequiel 1, aquele texto que deixa os rabinos mais sábios loucos, deixa a gente louco também. Aconteceu no 30º ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso. Engraçado que o capítulo de Daniel 7 começa Daniel falando que ele viu os 4 ventos agitarem o mar, lembram disso? Ezequiel fala que vi um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam. Cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4. Quando a gente lê em Apocalipse 4, a descrição dos 4 seres viventes é muito semelhante com o que Ezequiel viu, né? Versículo 11. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o espírito havia de ir. Eles iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam. Essa palavra foi difícil. A semelhança dos relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra.
ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e as quatro rodas, as mesmas, eram cheias de olhos ao redor. Enfim, e ele vai continuar descrevendo esse carro de Deus, né? essa estrutura divina. Mas é interessante a gente ver a semelhança quando Daniel fala que o seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Então, esse ponto é uma conexão muito grande com essa descrição que está em Ezequiel 1. Eu esqueci de ler uma referência para vocês em relação ao Filho do Homem que vem sobre as nuvens, em Jó 38, 34, se vocês quiserem depois verificar também. O Senhor fala que ele dá ordem às nuvens, né? Quando ele está falando, respondendo às orações de Jó, ele fala: você, quem é aquele que dá ordem às nuvens, né? Então, mais uma referência para vocês. Um outro ponto que eu não citei na aula passada, ainda em relação a essa parte central de Daniel 7, está no versículo 11, que Daniel fala que é um versículo que trata do anticristo, né? Então Daniel fala que ele continuou olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Então esse pequeno chifre é o anticristo, a gente vai depois estudar mais sobre isso. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, e ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Então, a gente pode ler em Isaías 66 também. Aquele texto que fala que Isaías 66, versículo 24, o último versículo. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram, ou os homens que se opuseram a mim, né? Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então, essa referência desse fogo que o anticristo vai ser lançado, e não só o anticristo, né? Essa descrição de Isaías 66 é a descrição da restauração de Israel, a restauração de Jerusalém, quando Jesus restaura todas as coisas e fala que tanto o anticristo quanto aqueles que receberam a marca da besta, eles vão queimar nesse fogo. E é interessante que fala que eles sairão. Quem são eles? São as pessoas que estão com Jesus aqui, né? Eles sairão e verão os cadáveres desses homens. Então é como se fosse nem consigo descrever assim nas minhas palavras, mas pensa que é como se a gente vai poder ver as pessoas nesse fogo do juízo de Deus, né? Então é algo incrível para a gente ter em mente também. Com isso, eu acho que a gente cobriu bem assim esses versículos do 9 ao 14, que é a parte central, principal de Daniel 7. Então, agora a gente vai voltar ao versículo 1 de Daniel 7. A gente vai ler versículo a versículo, no versículo 1 de Daniel 7. E a gente vai começar a entender um pouco sobre as bestas que Daniel apresenta aqui em Daniel 7 e tentar
interpretar essas coisas, e eu vou dividir com vocês algumas interpretações que existem a respeito disso. Mas antes de chegar lá, eu queria ouvir de vocês, ou aqui talvez seja mais fácil os comentários aqui, o que vocês sabem sobre essas 4 bestas apresentadas em Daniel 1 a 8. O que vocês sabem sobre essas bestas, o que vocês já ouviram falar, se vocês já ouviram alguma interpretação sobre o que é o leão, sobre o que é o urso, sobre o que é o leopardo, o que vocês já ouviram falar disso tudo, né? Vocês já me ouviram falar que o pequeno chifre é o anticristo, mas tirando isso, o que vocês já ouviram falar a respeito? Ou se não ouviram falar nada. É importante saber para a gente saber o que explorar, né? Se até onde ir aí dessa Exato. definição. Alguém vai escrever alguma coisa? Vai falar alguma coisa? Ninguém nunca ouviu nada sobre isso? Agora, sem ser relacionado a Daniel 7, vocês já ouviram falar alguma coisa sobre o reino do anticristo, sobre de onde ele vai vir, quem é, de onde vem, alguma coisa? Sim, sei lá, Donald Trump. Como que é o Emmanuel Macron, o Papa, né? O que você já ouviu falar? Eu acho meio difícil o Papa Francisco ser anticristo, né? Tem muito cara de anticristo, não, quando você lê as descrições aqui. Alguma coisa, gente? Nada, 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 nada. Vocês estão no vazio mesmo? Tipo alguém anônimo? O Paulo tem uma mentoria do Papa João Paulo. Ou uma teoria do Papa João Paulo. Não é o Paulo, não, mas ele comentou dessa teoria aí. Tem uma galera que fala, né, que ele vai ressuscitar lá. Que tem uma câmera no túmulo, essas coisas. Minha mãe ouvia falar do Papa, né? Tipo, tem muita essa história do Papa. Por que vocês acham que tem muito essa questão do Papa? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Já ouviu alguma coisa sobre isso? Paulo colocou aqui Oriente Médio, existe um forte estudo em relação a isso. Babilônia, Pérsia, Roma, enfim, muito bem. Bom, vamos ler aqui e vamos tentar então explorar o que o texto está dizendo. E aí a gente vai explicar o porquê que a gente acha que o Papa é nosso amigo. A gente acha que a União Europeia não é o império da besta e nada disso. Mas vamos ver aqui o que a gente consegue explorar dentro da palavra e não nos achismos. E aí o que eu quero dividir com vocês é o que algumas teorias usam, e muitas com base na palavra, inclusive, e por que a gente concorda com algumas coisas, por que a gente discorda de outras. Então vamos ler rapidinho esses 7 primeiros versículos, né? Na verdade, eu vou começar do 3 aqui. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Primeira coisa importante, eles subiam do mar. No versículo anterior, fala que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, ou o mar grande. Esse mar grande é o mar Mediterrâneo. Tá? Naquela época, esse livro aqui eu ainda nem comecei a ler ele, chama A Hermenêutica dos Autores Bíblicos. Mas é um livro que eu quero ler, porque ele explora muito essa questão. Por exemplo, quando fala o mar grande, tem gente que vai falar, não, qual é o maior oceano que tem no mundo hoje? Tal.
Não é isso que a gente tem que considerar. A gente tem que ler a Bíblia considerando o que os escritores daquela época, ao que eles se referiam, o que eles estavam querendo dizer. Então, o Mar Grande, naquela época, era o Mar Mediterrâneo, era o grande mar que estava perto deles, né? Era o maior mar que estava perto deles. Então, quando ele fala o Mar Grande, a visão que ele teve é do Mar Mediterrâneo. Agora, ele viu 4 animais saindo do mar, então significa que o anticristo vai surgir do fundo do mar, como aquele filme do, sei lá o que, a besta do Lago Ness lá, sei lá. O monstro que do Lago surge, Ness. o monstro do lago que surge dentro da água e devora tudo, não, né? Tipo aquela introdução do Fantástico das mulheres que saiu da... Não é isso. Mas no versículo 3 ele fala, eles subiam do mar. Então, se você lê em Isaías 60, a gente consegue entender, não só em Isaías, mas essa é uma referência muito forte, a gente consegue interpretar o que é esse mar, né? Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti. Então o Senhor está falando para Jerusalém. A abundância do mar se tornará a ti. E as riquezas das nações virão a ter contigo. Então, há um consenso da interpretação bíblica de que o mar representa as nações, de que o mar representa as nações gentílicas, né? Ou seja, quando aqui fala que as bestas surgiam do mar, ela já derruba qualquer teoria. Por exemplo, existe uma teoria que diz que o anticristo vai ser um judeu que sei lá o que, né? Um judeu que vai enganar os próprios judeus e os cristãos. Mas aqui fala claramente que essas bestas saíam do mar, ou seja, saíam das nações gentílicas, né? Como a gente pôde ver nesse texto de Isaías. Até mesmo entre as pessoas que divergem na interpretação de quem são as bestas, a maioria delas concordam que o mar significa as nações gentílicas. O primeiro animal era como leão, tinha asas de águia. Enquanto olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi lhe dado coração de homem. Algumas versões vai falar, foi lhe dado mente de homem. Então esse é um animal, a primeira besta. O segundo animal, a segunda besta. Continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito, levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas e também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então esse é o terceiro animal. O quarto animal, ele não consegue categorizar, né? Então ele fala, continuei olhando e vi o quarto animal, terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo que restava. E ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E ele tinha 10 chifres. Então, ponto. Depois a gente vai ver que subia um outro chifre pequeno que tirava 3 chifres. E esse chifre pequeno que fala com arrogância, esse é o anticristo, tá? Mais para frente a gente vai ver que o anjo, quando ele interpreta, ele fala que esses 4 animais, no versículo 17, são 4 reis que se levantarão da terra. Tem gente que usa esse versículo para falar de 4 bestas futuras, de 4 impérios futuros. Daí eles falam que os Estados Unidos é um, porque tem a águia o símbolo essas interpretações, do governo americano, e que daí a Rússia é outro, e que daí sei lá quem. Só falta o Brasil, não tem nenhum gorila, né? Não, tucano, nada disso. Mas enfim, eles fazem uma interpretação de que são 4 reinos futuros por causa desse... Eles usam esse versículo e um outro versículo, que eu não lembro qual é.
Mas esse verbo no original, e isso acontece muito do hebraico para o original, mas nesse caso é do aramaico, né, do hebraico para a tradução, e nesse caso é do aramaico para a tradução. Alguns verbos eles podem significar tanto passado, presente ou futuro. Então você tem que ir de novo na hermenêutica do que os autores bíblicos quiseram dizer naquele momento, né? Então essa tradução como se levantarão da terra, eu acho que ela é tanto passado quanto futuro, porque algumas dessas bestas já se levantaram, né? E a besta final, né, que é de onde o anticristo vai surgir, ela vai se levantar, né? Então, a gente precisa entender isso. E também outro ponto importante é que são 4 reis, né? Ele fala são 4 reis. Só que não são necessariamente 4 indivíduos, né? Na história, assim, quando você estuda os reinos e os impérios, muitas vezes você se refere tanto ao reino quanto ao rei como a mesma coisa, né? Ou como a mesma, como se eles fossem o mesmo, né? Então, sei lá, você falar o rei da Babilônia ou o Império Babilônico, né? Você está dando a referência à mesma coisa, né? Então a gente pode entender que são 4 reinos e 4 líderes, mas são ou a gente pode entender que é a mesma coisa, né? Que são 4 reinos com quatro líderes nesses reinos. Agora, a questão chave para interpretar Daniel 7 é a gente ler Daniel 2. Então vamos rapidinho lá em Daniel 2. Eu acho que eu tenho aqui. Daniel 2. Daniel 2 é aquele capítulo em que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e aí ele ficou perturbado com o sonho que ele teve. E ele chamou lá todos os sábios do reino dele e falou: eu quero que vocês interpretem meu sonho, mas eu não vou falar aqui que eu sonhei. Ou seja, o rei estava de fato perturbado com o negócio, só que ele não queria que influenciar ninguém na interpretação. Ou seja, ele queria que a pessoa que interpretasse o sonho adivinhasse o sonho para interpretar, né? E essa ordem foi sob a ameaça de exterminar todos os sábios, né? Todos os conselheiros, vamos dizer assim, do reino. E Daniel e os 3 amigos dele faziam parte dessas pessoas que seriam exterminadas. Aconteceria uma chacina se eles não conseguissem interpretar o sonho, né? Ou melhor, não conseguissem adivinhar o sonho e interpretar. E aí Daniel pede mais tempo para o rei e ele pede ao Senhor que revele o sonho e revele a interpretação do sonho. E aí a gente vai lá em Daniel 2:25, fala que Daniel 2:25, não, mais para frente ainda, desculpe, Daniel 2:31. 31. Na verdade, no versículo 29, Daniel 2:29, fala assim: ó, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou a coisas futuras. Ou seja, coisas que ainda não aconteceram, que acontecerão no futuro. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Ó rei, versículo 31. Tu viste uma grande estátua em tua visão. Essa estátua imensa e impressionante estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível.
A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Tem uma versão melhor que essa que fala que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. E feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio. Porém, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Aleluia. Este é o sonho. E aí a gente fica ali impressionado também com esse sonho. E aí Daniel apresenta a interpretação do sonho. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Quem estabeleceu Nabucodonosor com poder, força, reino, glória? O Deus do céu. E em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, inclusive os judeus, foram entregues na mão de Nabucodonosor. Os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então pronto, não tem o que discutir aqui, né? Daniel fala claramente que a cabeça de ouro nessa estátua metálica, a cabeça era o rei Nabucodonosor, o Império Babilônico, o reino babilônico. Então a Babilônia é a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esse sobre toda a terra não significa sobre todo o planeta Terra. Né? De novo, hermenêutica, o que eles estavam querendo dizer? Sobre toda a terra. Toda a terra. É como a gente falar aí no Brasil. Sei lá, alguma coisa que está acontecendo aí e fala, chuva, vai chover. E daí você fala, vai chover em toda a terra. Não significa no planeta inteiro. Vai chover aí no estado que vocês estão falando, ou na região que vocês estão falando, ou no país, mas não no mundo inteiro. Então, quando ele fala que domínio sobre toda a terra, não quer dizer um domínio global, um domínio sobre todas as regiões do mundo. Né? E haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo, assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Bom, eu vou seguir um pouco mais, porque a gente começou mais tarde hoje, 15 minutos, então eu vou estender um pouquinho mais, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui. Conseguem ver? Ou está muito pequeno? Eu coloquei uma foto, uma figura, né, dessa estátua metálica que Daniel viu, para que a gente possa discutir esses 4 reinos, né, que ele viu. E por que isso é importante? Porque, como eu estava falando, Daniel 7, a gente precisa de Daniel 2 para a gente interpretar Daniel 7. Né? Então, muita gente vai fazer o quê? Vai usar Daniel 7 para fazer uma interpretação histórica, Daniel 2 para fazer uma interpretação histórica, e depois vai usar Daniel 7 para fazer uma interpretação futura. Né? O que a gente pensa ser o correto de acordo com a palavra,
e com outras referências que a gente vai ver depois, é que os mesmos animais que Daniel fala em Daniel 7, eles se referem aos mesmos reinos que Daniel 2 se refere. Então, o primeiro reino, a gente não tem mistério, né? A cabeça da estátua era de ouro fino, então o primeiro reino não tem mistério porque ele fala para Nabucodonosor, a cabeça de ouro é você. Então, a cabeça de ouro seria o Império Babilônico, que eu pus aí na tela para vocês. Deixa eu pôr a tela inteira. Será que melhora, né? Não. Bom, espero que tenha ficado melhor aí para vocês verem. A segunda parte dessa estátua que Daniel viu, que é o busto o busto não, né? O peitoral ali, os braços de prata, seria o Império Medo-Persa. Por que a gente interpreta como sendo o Império Medo-Persa? Ou Império Persa? Porque o texto fala claramente, depois de ti se levantará outro reino. E a gente vê que quando Daniel teve a visão em Daniel 7, foi bem entre essa transição do reinado babilônico, do Império Babilônico para o Império Persa, quando surgiu o rei Dário. Então a gente vê que ia surgir um outro reino muito semelhante, né, ao reino babilônico, ao Império Babilônico. Então a gente vê histórias na Bíblia claras assim a respeito da opressão que o povo viveu sob o Império Persa. Então, uma das histórias mais famosas, por exemplo, é o livro de Esther, né? Quando Esther se tornou rainha, ela se tornou rainha em meio ao Império Persa e ela se tornou rainha ali naquele momento para livrar o povo, né, das mãos de Mordecai. Entrei no meio do caminho. Não, Mordecai era o tio dela, eu esqueci agora os nomes. Tô falando besteira. De quem que você tá falando? De Esther. Como que era o nome do tio de Esther? Era Mordecai, né? Mordecai. Então, o que ela tava... o que perseguia, como que era o nome dele? Nossa, deu branco dos nomes. Era... Enfim, esqueci. Mas é uma referência bem importante. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de como que foi, que o Império Babilônico a gente vê no livro de Daniel, vê nas profecias de Jeremias e tudo mais. Mas depois, se vocês lerem Esdras, Neemias, Esther, tudo isso era em meio ao Império Medo-Persa, né? Depois do Império Medo-Persa, antes ainda do tempo de Jesus, a gente teve o avanço do Império Grego, né? Com Alexandre o Grande, tudo que aconteceu e tudo mais. Não tem muito registro bíblico disso, né? Mas há um registro histórico muito evidente desse terceiro império, que seria o Império Grego. E aí fica... O nome do rei. Não é o rei que eu queria saber, era o cara que queria matar. Entendi. Desculpa, interrompi sua linha de raciocínio. No problems. Então, o que eu estava falando é que o Império Grego, historicamente, a gente vê que também foi um império opressivo e tal, antes do tempo de Jesus. E aí, muita gente interpreta, então, que o quarto império, ou a quarta besta, era o Império Romano. Já ouviram falar isso? Que a quarta besta era o Império Romano, ou que a perna de ferro era o Império Romano, e que os pés de ferro e barro seria o reavivamento do Império Romano no fim dos tempos, e que então o anticristo surgiria de Roma, e por isso que falam que pode ser o Papa, ou que pode ser o Emmanuel Macron, Raman, obrigado, Ju. Ou que é o Emmanuel Macron, ou que é não sei quem. Então, tipo, essa é a teoria, tá?
Só que, dando sequência aqui, vamos ler como seria esse quarto império, para a gente ver se bate a descrição com Roma, o Império de Roma. E haverá um quarto reino, Daniel 2:39. Forte como ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo. Assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro, em parte de ferro, esse será um reino dividido, mas haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro. E com os dedos dos pés eram uma parte de ferro e outra parte de barro. Assim, uma parte do reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com barro. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Está falando do reino de Yeshua, do reino de Deus, do reino do Filho do Homem. Versículo 45. Como viste que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos do monte e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Volta lá no versículo 39. O ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Então, o ferro, a característica desse reino seria um quarto reino que esmigalharia tudo, que quebraria tudo e que, como ferro, quebra todas as coisas. E aí a pergunta que fica para quem interpreta a quarta besta ou a perna de ferro como Roma, a pergunta que fica é: o Império Romano destruiu todas as coisas como ferro? Esmigalhou todos os outros impérios? Destruiu todos os outros impérios? Um dado curioso, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas no tempo de Jesus, no tempo em que o Império Romano dominava, né, no tempo de Jesus, a língua que se falava era grego, porque o Império Grego tinha sim dominado e tinha imposto o seu padrão, a sua cultura, a sua língua. Mas os romanos, quando eles chegaram, eles não mudaram isso para o latim, não mudaram para o italiano, sei lá o que eles falavam naquela época, né? Mas eles não mudaram isso. Muito pelo contrário, a gente vê que quem acusou Jesus não foram os romanos, foram os próprios sacerdotes ali, foram os próprios fariseus, na verdade, né? Que trouxeram ao imperador, aos governadores, né, para que executassem Jesus. Né? Tanto que Pilatos ele lava as mãos e fala: vocês que estão tomando essa decisão. Então a gente não vê Roma como um império que veio para quebrar todas as coisas, para esmiuçar todas as coisas, como as pessoas que interpretam como Roma vão dizer. E aí eles interpretam que Roma, então, vai ressurgir no fim dos tempos para ser o império do anticristo, o império da besta. E por isso que muitos interpretam que é a nova União Europeia, né? Agora com o Brexit e tudo mais, né? Bom, eu vou parar por aqui. Como que eu destravo aqui? Vou voltar para parar de... Sure. Eu não quero parar de share. Aqui. Stop share. Muito bem, eu vou parar por aqui, mas a gente vai continuar desse ponto na nossa próxima aula. E aí eu vou apresentar uma teoria que não é nova, né? É uma teoria que vem já de um tempo sendo discutida, mas nova para
talvez para esse grupo aqui seja nova, mas que faz muito mais sentido com os textos bíblicos, faz muito mais sentido com a hermenêutica dos autores bíblicos, faz muito mais sentido na história, né? E aí a gente vai dar continuidade pensando em qual é essa quarta besta que Daniel 7 fala. Então, quem é essa besta assustadora, terrível, que, olha a descrição de Daniel 7, devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Tudo o que restava. Volto a perguntar, o Império Romano devorou, despedaçou e pisoteou tudo o que restava? Né? Ou eles mantiveram, quando eles assumiram, quando eles tomaram o domínio do Império Grego, por exemplo, o que eles fizeram com os deuses gregos? Eles simplesmente mudaram os nomes dos deuses gregos para um nome novo, um nome latino. O que eles fizeram em Jerusalém? Eles só tomaram o domínio do Império Romano era um domínio, vamos dizer assim, econômico. O que importava para eles era a entrada de receita para o Império Romano. Então eles queriam, era interesse deles que as culturas continuassem do jeito que estava, que o povo continuasse vivendo do jeito que estava, contanto que pagassem as taxas para César, contanto que as receitas fossem para Roma. Então, não encaixa a descrição de um império terrível, assustador, que devorava, despedaçava e pisoteava tudo que restava. Né? Essa descrição, tanto de Daniel 7, versículo 7, quanto de Daniel 2, no versículo 39, que o ferro tudo despedaça, tudo esmigalha, tudo quebra, não encaixa com Roma. Né? Por isso que eu brinquei, assim, é difícil olhar para a figura do Papa Francisco e achar que ele é o cara que tudo quebra, que tudo despedaça, que pisoteia tudo, que acaba com tudo, né? Então, não, com base nessas descrições e outros textos bíblicos que a gente vai ver depois, a gente vem, embora eu tenha crescido ouvindo falar que era Roma, que era o Papa, que era o Império Romano, que a quarta besta era o Império Romano, tudo mais. Mas a partir do momento que a gente começa a ver uma outra possibilidade e a gente olha para os fatos históricos que a gente vai olhar na nossa próxima aula, a gente vê que tem um outro império, um outro domínio histórico e que tem toda a possibilidade de se levantar no futuro, que se encaixa muito melhor que o Império Romano. Tendo dito isso, a gente pode terminar a nossa aula de hoje por aqui. Dúvidas, comentários? Podem abrir o microfone, tem pouca gente hoje, então fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou tentar pegar aqui. Tá aqui isso. Nada não, né? Gabi, nenhuma pergunta? Hoje não. Não. Débora? Tem alguém assustado com as coisas que a gente está falando? Alguém falando, quem que são esses loucos aí? O que eles estão falando? Então tá bom. Então, se não temos dúvidas, a gente pode orar e encerrar a nossa conversa de hoje. Vai lá, Vida. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, agradecer por cada pessoa que esteve conectado com a gente hoje, cada coração que está disposto, Senhor Deus, a buscar e a entender mais do Senhor, dos teus planos e do que o Senhor planeja no futuro, qual que é os seus planos para o futuro, Senhor, para a volta do teu filho, para o reinado do teu filho, Senhor. Quero te agradecer por cada um que esteve aqui com a gente, Pai. Obrigada por esse tempo, obrigada pela vida do Vitor, obrigada porque o Senhor tem dado discernimento, o Senhor tem dado
ousadia, Senhor Deus, e capacitado ele para entender e todas essas coisas e dividir conosco, Senhor Deus, nesse tempo. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa aqui e que ao fechar essa reunião hoje eles possam ter o coração deles queimando, Senhor, para entender mais e saber mais e buscar mais na Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero sugerir que vocês leiam Daniel 2 em detalhes, que releiam Daniel 7 durante esses próximos dias e deem continuidade em Daniel 8, 9, 10, 11, 12. E aí, se vocês quiserem saber mais ainda, Apocalipse 13, Apocalipse 17, são capítulos que vão falar bastante sobre esse assunto das bestas. O que eu quero deixar claro para vocês, antes de terminar essa aula de hoje, Apocalipse 13, 17. O que eu quero deixar claro para vocês antes de terminar essa aula de hoje é que o assunto das bestas é um assunto importante, a gente precisa ter discernimento, buscar discernimento, conhecimento, esmiuçar esses detalhes e tentar entender e ver quais são essas teorias e tudo mais. Mas o ponto central, eu quero lembrar, a gente começou falando isso nessa aula e eu quero terminar falando isso. O ponto central de Daniel não eram as bestas. O ponto central de Daniel é a revelação de Jesus. O ponto central de Daniel é a volta de Jesus. E o ponto central de todos os profetas, tudo que a gente lê nos profetas, a gente vai ver que culmina nessa figura do Filho do Homem, o Messias, aquele que é o próprio Deus, voltando e reinando e tomando o seu lugar. Então, a volta de Jesus é o cumprimento de todas as profecias de Deus. E essa volta de Jesus nas nuvens é o que vai cumprir todas as profecias que Deus nos deu. Então, para encerrar nossa conversa de hoje, assim, quero deixar isso como uma mensagem para vocês refletirem a respeito disso. O foco central de Daniel não está nas bestas. O foco central dos profetas não está nos juízos, não está nas bestas também, ou o que vai acontecer historicamente nas batalhas, mas está no retorno de Jesus, no cumprimento de todas as coisas. Jesus é a pessoa central da Bíblia, e é isso que a gente tem que ter no nosso coração, e é isso que a gente tem que buscar quando a gente está lendo. Então, assim, volto a dizer, significa que não é importante estudar sobre as bestas, quem são esses impérios, de onde vai surgir o anticristo? Não é isso. Mas o mais importante do que saber de onde vem o anticristo, do que saber sobre a besta, é saber sobre Jesus, é a gente buscar conhecimento de Deus, é a gente estar com o nosso coração totalmente voltado para Ele. Certo? Muito bom estar com vocês. A gente se vê terça-feira que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus.